Estamos todas, né, em comunhão aqui, todo mundo no mesma altura de visão. Vamos estar junto aí nessa aula. Essa aula 7, ela tem por título Cumprimentando e Lambendo. Paz do Senhor, meu amor, pode entrar. Cumprimentando e lambendo. Aqui no início, ela colocou uma citação de Sam Levinson, que diz assim: para ter lábios atraentes, diga palavras bondosas. Para ter olhos adoráveis, busque o bem nas pessoas. Para ter uma figura esbelta, compartilhe a sua comida com os famintos. Para ter cabelos lindos, deixe que uma criança passe os dedos por ele uma vez por dia. Para ter estabilidade, ande com conhecimento de que você nunca está só. Eu achei uma citação muito boa, porque nos mostra o quê? Que quando nós compartilhamos, né? Quando nós nos permitimos, né, dividir o nosso espaço, dividir nosso conhecimento, dividir nosso alimento, dividir a nossa vida, né, com outras pessoas, isso faz com que a gente seja pessoas melhores, né? Então essas citações aqui vêm dizendo que se você praticar esse tipo de coisa, você vai ser melhor, né? Ou seja, você ter comunhão, você ter afinidade, você ter intimidade com as pessoas, muda a nossa vida, né? Eu coloquei aqui uma frase que eu achei bem bacana, que diz assim, ó: uma leoa desperta entende que sua força não está apenas em vencer batalhas, mas também em levantar outras mulheres para que elas descubram que são em Deus. Ou seja, não é somente para nós, não é sobre nós, né? É sobre o que Deus tem de propósito para a nossa vida. Quando a gente descobre que a gente tem essa força de se levantar, a gente não pode simplesmente só se colocar de pé e falar eu vou. Nós temos que impulsionar outras mulheres também. Aí um versículo base que eu coloquei aqui: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa passagem se encontra em Gálatas 6 e o versículo 2. Esse é o poder do acolhimento, né? Levai a carga um dos outros. Quando a gente se coloca à disposição dos outros, a gente muitas das vezes nos tira do centro, né? Do eu, do ego, e começa a pensar nos outros. Acho que esse é o objetivo do Evangelho, né? É o propósito do Evangelho. Quando eu saio de cena, para que os outros sejam prioridade, para que os outros sejam beneficiados através da minha vida. O objetivo dessa lição é levar as mulheres a compreender a importância de acolher, cuidar, encorajar e fortalecer umas às outras, desenvolvendo relacionamentos saudáveis e reflete o amor de Cristo. Ou seja, cabe a nós, mulheres guerreiras do Senhor, que fomos chamadas, né, por Ele, a estar o quê? Acolhendo, cuidando, encorajando, fortalecendo. E muitas das vezes a gente ainda está naquela posição somente de absorver. A gente tem algumas etapas na nossa vida, né? Quando a gente vem para o Evangelho, é semeado em nós, né, a palavra, eles cuidam da gente, tratam ali, a gente tira os carrapichos, faz, né, aquela limpeza. Chegamos a um status onde a gente vai ter que se nutrir, se fortalecer, criar raízes, né, para que a gente venha ter força para a gente fazer aquilo que Deus quer. E tem a terceira etapa, que é o quê? A gente dar frutos. No momento em que a gente dá fruto, uma árvore, né? Ela cresce pequenininha lá, tal, não só tem folhagem.
vai se fortalecendo, cria raiz, vira troncos fortes, e aí fica aquela árvore bonita. Mas se ela não der fruto, ela serve o quê? Só para ser beleza ou para ser sombra? Mas quando ela dá fruto, ela alimenta. Esse é o objetivo de uma árvore frutífera, é dar fruto, alimentar outras pessoas. E nós, né, que estamos aqui, nós já chegamos nesse ponto de que nós temos que dar frutos para alimentar outras pessoas. Nós já fomos, né, ali semeadas, cultivadas, fomos nutridas pela palavra, já estamos vindo numa série de estudos, agora nós chegamos na hora, ok, da gente frutificar, da gente alimentar, da gente pensar nos outros. Então esse capítulo vai falar sobre isso, sobre a gente tirar de cena e olhar para o próximo, tá? Então vamos lá. Pus uma introdução aqui que diz assim, ó: as leoas vivem em comunidade. Elas não apenas caçam juntas, mas também cuidam uma das outras e dos filhotes. Através de gestos simples de saudação e cuidado, fortalecem o laço do grupo e garantem a sobrevivência da alcateia. Da mesma forma, Deus nos criou para viver em comunhão. Nenhuma mulher foi chamada para caminhar sozinha. Precisamos uma das outras para crescer, vencer desafios e cumprir nosso propósito. Então, se a gente olhar para a leoa, né, que é o que a gente tem feito desde a primeira aula, como que elas se comportam, como que elas vivem, a gente não pode só olhar para o animal, para o felino, mas a gente tem que imaginar essa leoa aplicando na nossa vida, né? E aqui está dizendo o quê? Que elas não andam sozinhas, elas andam em grupo, né? Elas caçam junto, elas criam seus filhos juntos, né? Vai ter outros episódios à frente que a gente vai ver isso, que elas programam lá para nascer os filhotes juntos, para poder criar junto. Então tudo que elas fazem é em comunhão, tudo que elas fazem é juntas, né? E nós, mulheres, muitas das vezes agimos ao oposto dessas leoas. A gente age no individual. Eu busco para mim, o que importa sou eu, se eu estiver bem, amém, não importa o outro, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou me fortalecer na palavra, eu. E muitas das vezes a gente esquece do próximo, a gente esquece de dar ali a mão e trazer, né? Então a gente vai ver a importância disso, da gente estar junta, né? Então nós vamos ver aqui nesse primeiro episódio aqui, né, no Cumprimentando e Lambendo, a gente vai ver, ó, que os filhotes não são os únicos que são sujeitos a esse cumprimento. Ela começa falando aqui, né, no início, que elas têm esse cumprimento de quando o bando se reagrupa, né, quando as leoas se reagrupam ali, para fazer o reconhecimento uma das outras, elas se lambem, né, umas às outras. E os filhotes, quando eles saem, Pai Senhor, meu amor, pode entrar aí. Os filhotes, quando eles saem, porque eles vão aprender, né, com os outros leões, né, como que eles agem para desenvolver, eles retornam, né, ali para o bando, e quando retornam, eles têm que passar por essa parte do lamber, né, do estar ali junto. Então, ela vai mostrar para a gente o quê? Que elas têm glândulas, né, na testa, em alguns pontos da testa, que quando elas esfregam uma nas outras, exalam ali alguns cheiros, né, alguns odores, né, e dá para saber se é do bando, se não é. Então dá para reconhecer se é intruso ou se realmente faz parte do bando. E os filhotes dá para saber onde eles estiveram, né, porque consegue captar cheiros de lugares onde eles estejam. É como se fosse ali um rastreamento para saber, pertence ao bando, aonde teve, né, um reconhecimento. Então, tem essa passagem aqui no livro, que está na página 136, e diz assim, ó:
Quando as leoas se reagrupam, elas fazem contato social, esfregando suas bochechas e batendo suavemente sua cabeça. Essa saudação é mais que uma apresentação. Uma apresentação é um encontro pela primeira vez que diz: esta sou eu, e agora, quem é você? Mas a saudação de uma leoa tem o poder de fortalecer laços afetivos e de selar aliança e de expor impostores no meio do bando. Então, assim, quando a gente conhece alguém, né? Vamos supor, a pessoa vem a primeira vez na igreja. É automático quem está lá na porta, né? Que está ali para isso, a função é essa, de cumprimentar, perguntar quem é, se é a primeira vez que está na igreja, né? E isso é que como se fosse ali um reconhecimento. Quem é essa pessoa? De onde ela vem, né? Então é mais ou menos isso que está falando assim. Deixa eu ver se faz parte. Não faz parte? Então vamos ver da onde vem, né? Se não é lobo em pele de cordeiro, digamos assim, né? Não, é leão, é leoa, não, faz parte da nossa mesma, né, linhagem, então vamos receber. Nós aqui é a mesma coisa, a gente vai receber ali na porta, vai saber quem é essa pessoa. Isso é quando é a primeira vez. Porém, quando essa pessoa já faz parte do grupo, é diferente, né? Quando a gente vai cumprimentar, quando a gente vai ter ali um contato, já não é mais só para saber quem essa pessoa é, mas é um contato o quê? De carinho, de cuidado, de amor, né? Quando a pessoa chega, você vai lá, você dá um abraço, você dá aquele acolhimento. Às vezes a pessoa vem quebrado, dilacerado, né? A pessoa tá que foi o dia que só a graça de Jeová. Às vezes você não precisa falar muita coisa. Um abraço que você dá ali, a pessoa se renova, a pessoa se restaura, né? Então, esse cumprimento, tanto para as leoas é importante, como para nós também, como ser humanos, não só como cristão, mas como ser humano, né? Você chega na casa do seu pai, da sua mãe, primeira coisa que vai fazer é abraçar, é beijar. Ninguém chegue, né? Bom dia. Normalmente, pode ser que tenha, gente, né? Pode ser que tenha família que seja assim, que nem a mão dá, bom dia, né? Mas a maioria, eu acredito que quando chega, abraça, beija, saudade, né? Os irmãos quando se veem, quando não tem, né, discórdia, quando são irmãos, né, unidos, abraça, beija, brinca, quer saber como é que tá, né? Esse cumprimento é muito importante. Nós vemos, assim, a importância, vou citar, por exemplo, o Toledana, quando a gente começou lá. A frieza que era no cumprimento. Você ia cumprimentar as irmãs, elas não tinham o costume de abraço, não tinha costume de chegar. Você ia, elas até se assustavam. Parecia que existia uma barreira entre os irmãos. Eu não sei como é que era, né, a doutrina anterior, mas existia uma certa barreira. Hoje já é diferente, hoje você já chega... Meu pai ensinou aqui, ó, na mão. Só na mão, né? Não capita lá, só se a pessoa quiser. Então, assim, tem doutrinas, né? Tem algumas denominações que tem. Eu estranhei em São Paulo, lá não tem. Não tem, né? Exatamente. Ainda tem muita denominação que ainda mantém, né? Eu era de uma denominação que as mulheres sentavam de um lado, os homens de outro, o cumprimento era só paz do Senhor, até entre as irmãs, não tinha esse aconchego, não tinha. A congregação é assim, né? É. E o homem entra numa porta, por essa porta, e a mulher por essa porta. Mas ainda tem o abraço, né? Aqui embaixo ainda tem. Não, ele não tem abraço. Não cumprimento, porque eu conheci alguns da congregação que abraça, que achega, né? Mas tem igreja que não tem. Então, assim, é algo que traz um afastamento, né? Como a gente falou na lição anterior, eu já estou até meio perdida, acho que foi na nossa reunião, e quando a gente não tem essa intimidade, não tem essa aproximação, como que eu vou saber se o irmão está precisando de algo, se está bem, se não está? Essa frieza, essa distância. Quando você chega ali para dar um abraço na pessoa, às vezes você sente que a pessoa não está bem, né? Você olha, irmã, está tudo bem? O que aconteceu? E muitas das vezes, quando é frio, né, de longe, aquela coisa séria, formal,
muitas das vezes você nem percebe. Às vezes a pessoa está sofrendo, está morrendo ali, precisando de uma ajuda, só que o afastamento, o distanciamento não nos permite. E quando tem essa intimidade, a gente consegue reconhecer, a gente consegue identificar, né? Então esse cumprimento aqui que elas fazem, que é para reconhecer se faz parte, para saber de onde está vindo, né? É a mesma coisa, serve para nós. Nós temos que ter esse reconhecimento, né? Primeiramente quando chega quem é, né? E aí vem falando aqui numa parte, deixa eu ver se eu acho. Tá, aqui na página 139. Mas deixa eu só finalizar aqui para nós chegar lá, peraí. Aí eu coloquei aqui essa parte também, ó. Ela também usa a saudação para determinar onde os filhotes estiveram, pressionando seus rostos bem perto. Ela detecta o que os filhotes estavam fazendo, dando-lhe condições de perguntar: por que sinto vestígios de hiena em você? Então, nessa parte aqui, é quando a gente vai falar sobre os nossos filhos. Eu já ia pulando, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Eu não sei como que é, né, o convívio das irmãs com os filhos, mas eu com a minha filha, desde bebê, sempre foi de muito aconchego, né, de muito carinho. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu fui numa escolinha, porque eu ia ter que voltar a trabalhar com 4 meses, né? Então eu já tinha que deixar tudo esquematizado para pôr numa escolinha. Então eu estava grávida ainda e já fui ver, pesquisar. E uma moça perguntou: ai, para quando que é? Qual que vai ser o nome? E eu falei: Raíssa. Aí falou assim: Raíssa, nossa, vai ser geniosa. E começou a falar, né, as características devido ao nome. E eu pensei comigo: tá repreendido, né? Mas infelizmente, realmente, ela tem muito da característica do nome ali, né? Porque o nome a gente sabe que tem um certo peso, né? E ali ela falou assim: olha, quando nascer, mãe, eu creio que na barriga você já faz, mas quando nascer, dá muito carinho, dá muito amor, muita proximidade, né? Tenha muito contato, porque isso ajuda a fazer com que a criança seja mais maleável, mais dócil, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, desde que nasceu, era muito cheiro, muito abraço, muito aperto, muito apego, e até hoje. Já é casada, vai na minha casa e quer colo, quer cafuné, quer chamengo, né? E isso nos trouxe uma proximidade muito grande, uma amizade, né? E ela fala para mim assim: você é a minha melhor amiga e única amiga. Ela falou assim: eu tenho amigas, mas não como você, porque conta tudo, fala sobre tudo, seja bom ou seja ruim. Até quando fazia coisa ruim, mãe, fiz isso, falava mesmo. Por quê? Porque criou um laço, criou uma amizade, criou um vínculo. Eu trouxe para perto. Muitas das vezes tem mães que afastam, né? Então a gente tem que ter esse aconchego, essa proximidade com o filho. Normalmente quando é meninos, né? Que nem ela tem menino, ela tem menino, chega, tem um rapaz, chega numa certa idade, eles começam já a não querer, né? Ai, mãe, sai, né? Ai, para, eu tenho 2 sobrinhos, e eu lembro que quando chegou na idade ali dos seus 12 anos, eu levava ele para a escola, e quando chegava lá, ele já não queria mais me beijar para entrar, porque era vergonha. E eu falava: que vergonha nada, vem aqui me dar um cheiro. Ele morria de vergonha. Eu ia buscar, ele chegava: ai tia, vem me dar um cheiro. Era constrangedor? Sim, para ele com os amigos, porque os amigos tiravam sarro. Só que isso criou um vínculo muito forte. Hoje ele está com 23 anos e ele chega, a primeira coisa que ele faz é abraçar, é beijar, e me cutuca, ele tem mania de fazer assim com o dedo aqui, que eu não sei o que eu tenho aqui que dá um choque, e ele ri, porque ele está bagunçando. A gente tem uma proximidade, isso criou vínculo, não deixou quebrar. Ele está com 23 anos e ele gosta de aconchego. Eu chego e faço cafuné e dou cheiro. O mais novo está com 16, começou a querer distanciar, eu chego aqui e abraço, beijo, mordo, aperto. Então a gente não pode deixar distanciar, porque se a gente deixa distanciar, cria barreira, cria uma muralha que depois você não consegue saber o que seu filho está sentindo, o que está passando. Às vezes se perde e você nem percebe. Por quê? Porque não tem proximidade, não criou vínculo, né? Então nós temos que criar esse vínculo com os nossos filhos. E nem ela cita aqui que quando eles chegavam, né, ela fazia vir dar um beijo para que ela pudesse
sentir o cheiro, de repente se tivesse cheiro de alguma coisa estranha, né? Para de repente ela saber por onde esteve. Isso é muito importante. A gente não pode perder, né? Isso a gente tem que levar para a vida. Isso é bem importante porque essa criação desse vínculo, né? Da gente com os filhos, acho que com todos, né? E na igreja também. Por quê? Como que nós vamos identificar? Se nós não tivermos essa comunhão, esse vínculo. Como que eu vou identificar se a irmã Maria ou se a irmã Francisca, qualquer um aqui de nós, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, se eu não tenho essa convivência, a proximidade. Fica bem mais difícil. Falo isso porque eu não tive a oportunidade de ver meus filhos crescer, né? Então, assim, isso é um vínculo que eu tenho tentado, né? Graças a Deus está bem melhor. Porque como eu não tive essa oportunidade de ver eles crescer, então, assim, eu não tive esse vínculo que você pronunciou aí, né? Desde criança. Mas, assim, eu tenho uma intimidade bem boa com a minha filha, ela também conversa também comigo, com o Vinícius, meu, com o Marquinho, ele tá lá no Nordeste, mas, assim, ele sempre me manda mensagem, liga, mãe, eu tô precisando conversar, eu sei que a senhora não tá aqui perto de mim, mas eu tô precisando dos seus conselhos. E é como se eu estivesse abraçando ele. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, não só dentro do nosso lar, mas na nossa caminhada, né, com o Senhor. Exatamente. Esse é o meu pensamento, né, assim, sim. Essa lição eu achei ela bem linda. Muito é um passo a passo do Espírito Santo, né, nos guiando a viver em união. Exatamente. Quando a gente tem essa proximidade, pode... Como que faz? Só falar. Então, eu também tenho meu filho, ensinei o caminho que ele deve seguir, batizado, tudo. Hoje ele vai fazer 29 anos, mas não mora comigo. Aí é só Deus mesmo, tá orando por ele. Sim, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Pode deixar por aí, se alguém for falar, só entregar para ela. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Criar o filho no caminho que deve andar, né? Ter esse laço, essa proximidade. Quem vai escolher o caminho é eles, mas a nossa parte a gente tem que fazer, né? Depois que está criado, depois que já foi viver, a gente não vai ter como, né? Recolher o leite derramado, né? A gente tem que fazer isso na trajetória da criança. Se a gente fez e a escolha dele foi essa, cabe a nós a orar, para que Deus venha trabalhar na vida da pessoa, para que a pessoa venha abrir os olhos, né? A minha filha, ela, quando chegou numa certa idade de 18 anos, que ela achou tô de maior, então eu posso fazer o que eu quero e vou viver minha vida. E foi para o mundo. Só que graças a Deus foram 2 anos, né, que Deus trabalhou ali, tratou com ela e ela retornou para a casa do Senhor. Mas foram 2 anos que eu sofri, 2 anos que eu orei ali perpetuamente para que Deus trouxesse de volta, né? Então, silêncio, eu não sei onde ele está, não sei o que está fazendo. Mas Deus sabe, Deus alcança, né? Então a sua parte é orar. Você pediu para a gente estar orando, a gente vai orar no final do estudo. A sua parte é orar. Entrega na mão do Senhor, ora, confia que quem vai fazer a parte dele é o Senhor, tá? Então vamos lá. Cumprimentando uns aos outros, né? Quando as leoas saúdam umas às outras, elas estão dizendo: temos um relacionamento. Eu detecto em você o cheiro familiar das minhas irmãs. Estou aqui ao seu lado e sei que você está ao meu. Não somos tão diferentes das leoas. Uma recepção calorosa dos outros diz: junte-se a nós. Você é bem-vinda e confiável. Quando a gente chega em qualquer recinto, lógico que nós estamos focando na igreja, porque estamos na igreja, somos um corpo, né? Mas eu digo em qualquer lugar. Quando a gente chega e a gente recebe, né? Essa recepção assim calorosa, abraça,
como você tá, você é bem-vinda, a gente se sente confortável de voltar, né? Quando a gente chega num lugar onde as pessoas não nos cumprimentam, ou é um cumprimento muito formal, que nem ela falou na igreja lá que era muito formal, causa um certo desconforto. Para quem já está acostumado, que nem ela já estava acostumada, quando ela chegou aqui ela até achou estranho. Mas para quem não tem esse costume do formal, se sente assim, opa, não faço parte, né? Tem um bloqueio, uma barreira, acho que eu estou sendo analisada. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, no Ministério de Belém, eu fui 6 meses analisada para poder ver se eu podia fazer parte de algum departamento, né, do ciclo de oração. Então eu tinha que ir para os cultos, tinha que fazer parte de todas as atividades, porém eu ainda não podia fazer parte de um grupo, porque eu estava sendo analisada. Então tem muita igreja que tem essa parte. Vamos te analisar, vamos ver se você serve para o corpo, né? E aí após isso você vai fazer parte. Só que cria um bloqueio, cria um distanciamento. Até você começar a se sentir parte, muitas das vezes você não consegue vencer isso e sai antes. Teve algumas igrejas que eu cheguei, por sentir esse distanciamento, de não ter sido acolhida, de não ter sido recebida, que eu fui 2, 3 cultos e falei, não serve para mim. Eu não me sinto parte. Você está vivendo amigada, você é batizada, que nem eu sou batizada, diaconisa, tudo. Aí todo mundo fala, mas está em pecado, que não sei o que, todo mundo fala. Tem que ter essa tipo apontamento, né, que as pessoas falam, não é verdade? Às vezes não é nem para te julgar, às vezes é para que você consiga vencer isso e sair do estado de pecado, porque realmente a pessoa que não é casada... A pessoa não quer saber da igreja, não quer nada com Deus, e aí tem tudo isso também. Né? Porque às vezes assim, é uma forma de te incentivar a não continuar nesse caminho, eu tô na igreja, porque senão a gente continua, né? A gente fala assim, tá tudo normal, tá tudo ok, vou permanecer. Então é uma forma de te impulsionar a mudar de estado, né? A você batalhar sair desse estado. Não porque está te julgando que você não está errada, mas não, olha, a sua situação não é o apropriado. O ideal seria que casasse, tivesse tudo ok, né? Não que você não pode fazer parte do corpo porque você está na situação que você está, mas é um incentivo para que melhore, né? Eu converso muito com a pastora, eu falo que a salvação individual, se ele não quer ser de Deus, eu não posso fazer nada. Exatamente, você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Mas aí é outra situação, né? É um estado que você se encontra, que você pode mudar, não é impossível, né, de mudar. É diferente de quando você chega numa igreja e você não é bem recebida, né? É diferente. Então, quando a gente chega numa igreja e a gente não tem esse recebimento, a gente não se sente parte da igreja, torna uma barreira ao qual às vezes a pessoa não consegue vencer e acaba não continuando, né? Então às vezes vai 1, 2 cultos, sente que não foi acolhida e acaba indo para outra igreja, né? Então várias igrejas ainda mantêm esse tipo de recepção. Eu acredito que não são muitas, mas eu acredito que uma grande parte ainda mantém, né? Então quando a gente tem esse recebimento, né? A gente se sente que faz parte. Então, assim, você é bem-vindo. Você pode fazer parte dessa família, né? Normalmente, quando vai recebendo, fala, seja bem-vindo à família de clube, né? A gente, quando coloca no grupo lá da igreja, a gente fala, seja bem-vindo à família de clube. A pessoa se sente, eu faço parte, né? Agora, quando há essa frieza de, olha, estamos te analisando, não sei se você serve ou não, às vezes a pessoa pode se sentir, não faço parte e não permanecer, tá? Então vamos lá. Uma recepção formal e defensiva comunica, ainda estou te observando. Se não houve cumprimento algum, então o visitante fique alerta. Isso é ela falando, tá? Então assim, se você entra e saiba da igreja, ninguém nem te olha. Eu já fui em igreja assim. Que eu entrei, ninguém me deu a paz do Senhor, saí, ninguém me deu a paz do Senhor, e como se eu não existisse.
você se sente, opa, peraí, eu não fui aceita, né? Então, se não houver esse contato, ela até, eu não coloquei aqui no meu papelzinho, mas no livro ela cita, se não tiver, né, cumprimento algum, fique alerta, né? Aí depois, mais pra frente, ela vai falar que ela até aconselha que você procure outra igreja ao qual você faça parte, ao qual você se sinta acolhido, porque não é bom para o rebanho que haja esse distanciamento, né? Aí ela vai falar aqui sobre como fala? A saudação de Paulo. Tá aqui, ó, na página 139. Ouça as palavras de Paulo aos Coríntios quando ele instruiu quanto à maneira de como devemos saudar uns aos outros, tá? Aí ela colocou a passagem de 2 Coríntios 13, do 12 ao 13, e ela colocou 1 Coríntios 4, do 14 e o 15. A primeira saudação de 2 Coríntios 13, do 12 ao 13, diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Aqui no livro, ela colocou a versão A Mensagem. A mensagem, ela é parafraseada. É como se elas tivessem lido essa daqui, que eu coloquei a Almeida Revista e Atualizada, né? Como se lesse isso daqui e colocassem nas próprias palavras de uma forma mais clara para que entendesse. Então, no livro ela colocou assim: cumprimentei uns aos outros com um abraço santo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vós, né? Então aqui colocou de uma forma mais clara para que entendesse. Esse ósculo santo, que está aqui na Almeida Revista e Atualizada, não é caracterizado como um abraço. Lá, entre eles, quando ia ter o cumprimento, era se dado um beijo na face. Então, os homens se cumprimentavam com um beijo na face, porque era como se fosse um sinal, né? Um sinal de que eles eram amados, eram aceitos. Então, existia o ósculo santo, né? E ela colocou aqui como um abraço. Mas tanto um quanto o outro traz proximidade, traz intimidade, mas se você for pesquisar, você vai ver que era um beijo na face, né? Que até hoje os judeus ainda se cumprimentam com um beijo na face, tá? Então vamos lá. A segunda parte que ela coloca aqui, em 1 Coríntios 4, 14 e 15, diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda que estivesse milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gereis em Cristo Jesus. Então aqui, essa saudação, Paulo ele vai começar, né, ali a carta de Coríntios, logo no capítulo 4 ali, ele está começando a carta, e ele vem falando para eles o quê? Eu não estou escrevendo para vocês para chamar atenção, eu não estou escrevendo para vocês para brigar, digamos assim, né? Eu estou escrevendo para vos alertar, né? Então ele coloca aqui que eles são como filhos para ele, e ele como um pai. Ou seja, ele estava dizendo ali, ó, vocês não vão ter muitas pessoas por vocês que os tratem como pai, mas eu vos gerei em Cristo, né? Por Cristo Jesus eu tenho vocês como filhos e eu estou tratando com vocês para cuidar, para alertar, para abrir os olhos, né? Então olha que lindo essa saudação. Fala, olha, eu estou falando com você sobre essa situação, mas com amor, né? Vamos supor que eu chegasse na Fran e tivesse algo para tratar com ela. Fran, senta aqui, vamos conversar. Eu vou passar para você essa situação
Porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, eu quero que você cresça, eu quero que você evolua. Então, eu vou colocar essa situação que não está legal para você melhorar, para você crescer, para você evoluir. Não é diferente de eu chegar e falar, Fran, isso que você fez eu não gostei. Olha, me deixou irritada. Olha a diferença, né? Então, Paulo estava já começando dizendo, olha, eu vou chamar a atenção de vocês. Porque estava acontecendo situações na igreja de Coríntios que não era agradável. Era um negócio que estava denegrindo a imagem de Coríntios. Porém, Paulo vem dizendo, olha, não estou escrevendo para corrigir, para brigar. Estou escrevendo para que não se levantem contra vocês. Até aqui ela coloca na passagem aqui que fala, há muitos, né? Quer ver, ó? Ela coloca, há muita gente na página 40, tá? 1 Coríntios 4, 14 ao 15. Aí começa na parte B do versículo. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Então, assim, eles estavam fazendo coisa errada. Tinha muita gente de olho, né? Muita gente vendo o erro. E doido para apontar. Doido para falar, você viu lá a igreja tal? Tá fazendo isso, aquilo, outro e tal. Mas aí o que ele fala? Não tem muitos com olhar de amor, olhar de julgamento. Mas eu, com olhar de amor, estou corrigindo. Então, olha a diferença, né? Então, quando a gente tem esse amor, esse vínculo, essa proximidade, a gente tem intimidade com o irmão e a gente detecta algo errado, a gente tem como chegar e falar. A gente tem como chegar, instruir, corrigir. Agora, se eu não tenho proximidade nenhuma, nunca conversei com a Fran na vida, nunca cheguei para bater um papo, para saber como é que ela tá, não tenho proximidade nenhuma. De repente eu chego e vou corrigir ela, de uma forma como eu coloquei. O que você fez eu não gostei, não sei o quê. Não vai dar atrito, não vai ter briga, não vai ter discórdia, porque eu não tenho proximidade, que direito tenho eu de falar sobre a vida dela? Mas quando eu tenho proximidade, tem ali um vínculo, tem uma amizade, até uma afinidade de pai com filho, como o Paulo era, aí me dá essa abertura para eu chegar e falar e corrigir com amor. Mas quando não tem, fica difícil. Como que eu vou chegar e falar algo sobre a vida da pessoa se eu não tenho proximidade nenhuma? Então é isso que ela está querendo dizer aqui, colocando esses versículos. Oi, mãe, Paulo, ele faz essa bela, né? É bela. Fala, se colocando no lugar do pai, porque na verdade é assim que Jesus, nosso Pai Celestial, né, nos trata. Com amor, com carinho. Eu achei tão lindo isso, essa colocação de Paulo, que ele se coloca no lugar de Deus, né? Porque assim, Deus nos ama. Ele puxa na nossa orelha, mas do jeitinho dele. Ele puxa com amor. Com amor. Com carinho. Por quê? Ele nos ama e ele quer que a gente obedeça a ele e tenha uma vida ali de conformidade, né, com o que ele quer para nós. Então, é por isso que ele muitas vezes, ele nos corrige. Exatamente. Tipo, se eu vou corrigir um filho meu, isso aí é bem interessante, porque a gente, é verdade o que você está falando. A gente tem que ter cuidado. Como a gente vai corrigir? Exatamente. Tem que ser exatamente assim, tipo que nem Paulo está falando. Sabe? E às vezes a pessoa é bem arista, você tem que saber se chegar. Então você espalha ao invés de juntar. Se não, em vez de eu trazer, eu vou. Exatamente. Passar. E você vê assim nas cartas, né, tanto de Paulo quanto de João, né, quanto as cartas de Pedro, né, que eles tratavam eles como filhos mesmo, né? Se você vê as cartas de Pedro, Pedro era um homem que puxou a espada lá e cortou a orelha do soldado Marco. Só que aí quando chega lá na frente, quando ele foi tratado, corrigido, nas cartas dele ele vem falando o quê? Filhinhos, né? Então olha a diferença de quando a gente entende a nossa posição. Ele entendeu a posição dele, que ele estava sendo para os seus discípulos como um pai. Então um pai que corrige o filho é para o bem, é para o amor, né? E muda o linguajar. Então a gente fala assim, não é o que falou,
é como falou. Não tem essa expressão? E às vezes a pessoa fala a mesma coisa, só que de duas formas, que uma agride, a outra aproxima, a outra mostra amor. Então é como fala. Então Paulo ele vem saudando de uma forma que ele mostra quem ele era, mostra o que eles eram para ele e mostra para que ele estava fazendo aquilo. Olha, não estou corrigindo vocês para brigar, mas para que vocês melhorem, evoluam, né? E ele fala aqui, ó, são poucos os que se esforçam para ajudá-los a crescer. Então ele estava ali corrigindo para ajudar a crescer. Então quando a gente tem essa proximidade e a gente corrige de uma certa forma, que nem eu falei para a irmã, às vezes não é desvalorizando ela, é impulsionando ela a melhorar. Então às vezes uma correção não é para o mal, é para o bem, para a pessoa melhorar, para a pessoa evoluir, para a pessoa avançar, não ficar estagnado no mesmo lugar. Porque se você continua nessa sua situação por mais tempo, atrasa, né? Paralisa. Agora, se você sai dessa situação, seu ministério cresce, você evolui, você vai adiante. Senão você fica estagnado. Quando a gente quer o crescimento de alguém, a gente vai ajudar essa pessoa a evoluir, a crescer, a desenvolver, e não a estagnar. Tá? Então vamos lá. O texto bíblico, lá em Romanos 12:15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Ela vai colocar uma passagem aqui, que eu já não sei mais onde está, que eu já me perdi, que vai dizer assim que quando você vai abraçar alguém, vamos supor, até ela cita, uma líder, abrace ela para que ela sinta o apreço que você tem por essa pessoa. Olha, eu te valorizo e eu sei quem você é, te reconheço pelo que você é. Então você demonstrar para essa pessoa isso. Se é uma pessoa que está triste, está abatido, está sofrendo, abrace mostrando, né, seu compadecimento. Olha, eu estou com você, né, pode contar comigo. Esse seu momento, às vezes você não precisa falar nada. Porque vamos supor, a pessoa passando por um momento de dor, se você falar alguma coisa, às vezes a pessoa pode ficar pior. Então, se você chega e dá aquele abraço ali, ó, tô contigo, a pessoa sente no seu gesto, né? Então, você tem que ter ali ó, esse sentimento, né? Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Você tem que ser sensível à situação, né? Sensível ao que está acontecendo. Então, não, a pessoa tipo, tá sofrendo, tá sofrendo porque Se vira. o problema é dela. Caçou, oi? Tá pagando o preço, né? Tipo, tá passando por isso aí, ó, porque é rebelde. Mesmo que seja. Porque quis, o que já Mesmo que seja rebelde, mesmo que seja preço, mesmo... não é o nosso dever julgar. Nosso dever não é olhar para a pessoa e condenar. Nosso dever é trazer a pessoa para perto. A ovelha perdida lá, desgarrada, né? Jesus não conta na parábola que largou as 99 e foi atrás daquela uma, colocou lá no aprisco, estavam cuidada, tinha quem olhasse, e ele foi atrás da perdida. A mesma coisa é a gente aqui na igreja. Estamos num corpo, tem um monte aqui, um pode ajudar o outro, mas tem uma lá desgarrada. Então eu vou atrás dessa uma desgarrada. Então nós temos que nos compadecer e não tipo, problema dela, né? Não é assim que nós devemos agir, tá? Aí aqui, ó, coloquei uma reflexão. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas se sentem invisíveis. Uma palavra, um abraço, uma mensagem pode fazer toda a diferença. Quando acolhemos alguém, mostramos o amor de Deus de forma prática. Eu acho que hoje nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas se sentem dessa forma. Invisíveis, né? Porque hoje nós estamos num mundo onde todos querem aparecer. Todos querem ser notados, né? Visibilidade, likes, né? Eu quero ser visto, eu quero ter seguidores, né? Como se isso fosse mudar alguma coisa na nossa vida. Porque os que realmente se importam, eles estão perto. Os que realmente se importam com a nossa vida estão próximos. Adianta nada você ter lá 10 mil seguidores no Instagram. Na hora que você está passando por uma situação, quantos estendem a mão? Quantos se importam?
na hora de uma enfermidade, na hora que você não consegue mais postar vídeo, que você não está mais visível, quantos vão até você? Né? Então hoje muitas pessoas se sentem invisíveis porque não tem tantos seguidores, porque não tem tantas curtidas, não tem tanta visibilidade, né? Não tem tanto destaque. Né? Às vezes a pessoa na igreja, eu não prego, eu não canto, não dou estudo, eu sou invisível. Não, você é uma parte muito importante do corpo. A pessoa só limpa a igreja, ela acha que ela não é importante, é muito importante. Também que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder essa salvação, entendeu? Então, assim, é uma coisa que às vezes a pessoa, mas eu só venho para a igreja. Mas olha o que Deus fez na sua vida, olha de onde Deus te tirou, olha a transformação que Ele fez na sua vida, né? Olha quem você era lá atrás e quem você é hoje. Será que não é uma parte importante? Será que a gente só é visível quando a gente está aqui em cima e a gente tem destaque? Será que a gente não tem uma parte valiosa do corpo de Cristo na nossa vida? Então, as pessoas hoje em dia se sentem invisíveis porque não estão em destaque. E às vezes um acolhimento, um Jesus te ama, ou nossa, senti sua falta. Nossa, você não foi no culto ontem, senti falta de você, faz toda a diferença. A pessoa vai falar, notaram. Teve um dia, uma irmãzinha que já não está mais com a gente aqui, tinha uns 3 cultos que não vinha. E eu mandei mensagem, né? Assim, normalmente quando eu vejo 2, 3 cultos que a pessoa não vem, eu mando mensagem. O que aconteceu? Por que não tá vindo, né? Aí ela falou, nossa, você sentiu falta. Você lembrou que já faz 3 semanas que eu vou e ninguém me mandou mensagem. Ninguém notou, ninguém percebeu. Então as pessoas sentem isso, né? Nossa, eu não fui, ninguém ligou. Eu não fui, ninguém notou, não faço falta. Aí fica 4, 5 cultos sem aparecer, quando aparece ninguém fala, nossa, saudade. Nossa, eu sou invisível. Né? Então quando a gente tem essa atitude de, lembrei de você, estou com saudade, você fez falta, você está bem, aconteceu alguma coisa, faz diferença na vida da pessoa. Nesse mundo que a gente está tão cheio de doenças da alma, né? As pessoas com depressão, síndromes, tudo aí, faz toda a diferença a pessoa se sentir importante, se sentir que faz parte. Então a gente tem que pensar nisso, né? E mudar um pouquinho, né? O nosso foco. Então, aqui, nós somos criados para pertencer, né? Deus ele não fez para que cada um viva a vida como quer, cada um por si, Deus por todos, não. Somos criados para pertencer, tá? O texto bíblico em Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se nós somos membros da família de Deus, por que nós nos sentimos tão sozinhos ainda? Né? Por que a gente ainda sente invisível? Nós somos membros da família de Cristo, nós somos filhos, herdeiros de Cristo, né? Só que a gente se sente menos, se sente pequeno, se sente invisível, se põe no canto, se isola, né? A pessoa, às vezes, quando ela está com esses sentimentos, a tendência é se isolar, né? Mas Deus, ele não nos chama para ser isolados, não. Ele chama para a gente ser pertencentes de uma família, a família de Deus, tá? Vamos seguir. Aqui, ó, lambendo uns aos outros, tá? Eu vou ler só uma reflexão antes de entrar, mas nós vamos na página 40 em diante, no lambendo 140 em diante. Ó, uma das maiores estratégias do inimigo é o isolamento. Quando nos afastamos da comunhão, ficamos mais vulneráveis ao desânimo e à insegurança e à tristeza. Deus nos inseriu em uma família espiritual para sermos fortalecidas. Ou seja, a estratégia de Satanás é que a gente caia no isolamento, né? Então, para que a gente não venha cair nisso, o que a gente tem que fazer? Participar dos cultos, porque normalmente quando a pessoa está triste, a primeira coisa que faz, não vou para a igreja. Não vou mais. Estou triste, estou chateada, não vou mais. Né? Então, temos que ser perseverantes. Estou triste, estou abatida, está doendo, está ruim, está tudo, não, mas eu vou.
Não vou ficar em casa. Fazer parte de um grupo de comunhão, como esse que nós estamos aqui, é um grupo de comunhão, ao qual estão aqui, vocês podem falar, vocês têm oportunidade de desabafar, de se abrir, né? Isso é muito bom. Construir amizades saudáveis, tentar se aproximar de alguém, né? Eu acho que aquela pessoa ali, ela vai somar na minha vida. Eu acho que ela pode me ajudar. Vou me aproximar. Porque às vezes a gente fica esperando as pessoas chegar, né? Ai, se ninguém chegar em mim, também não vou. Se a pessoa não se aproximar, também não me aproximo. Não, a gente tem que olhar. Olha, aquela pessoa ali, eu acho que é uma pessoa que é bênção na minha vida. Eu acho que ela vai fazer diferença na minha vida, então eu vou me aproximar. A gente tem que fazer a nossa parte. Não pode se colocar no canto lá e falar, não, se quiser que chega em mim. Porque às vezes a pessoa vai falar, a pessoa tá lá com cara feia, não quer que ela chegue, né? Às vezes a gente causa um afastamento. Tá lá, carrancuda, cara feia e tal. Não, eu nem vou chegar perto dessa pessoa. Eu congreguei numa igreja durante 1 ano. E durante esse 1 ano, as pessoas mal me davam a paz do Senhor. Mas como eu estava meio querendo fugir mesmo, estava querendo ficar no meu cantinho quietinha, então para mim estava bom, estava confortável. Só que quando chegou um período que eu já estava lá, aquilo começou a me incomodar. Comecei a pensar, meu Deus, mas ninguém chega, né? Ninguém se propõe, ninguém se preocupa em saber se eu não quero fazer parte, né? Estava ficando já desconfortável. E após um período, eu procurei. Eu queria fazer parte de algum departamento, fazer parte da igreja, já estou 1 ano aqui, então eu quero fazer parte. Aí a irmã virou para mim e falou, nossa, que bom, glória a Deus, né? É que você vinha com uma cara assim fechada, você colocou uma pose assim de não chega perto de mim, que a gente tinha até medo de chegar. Olha só, eu estava afastando as pessoas não chegavam em mim porque eu bloqueei. Botava aquela cara de não chega perto. Eu fiquei 1 ano sem ninguém chegar perto. Mas quem que era a culpada? Eu. Botei uma cara ali de carranca e ninguém chegava perto. E aí, após 1 ano, eu comecei a fazer parte da igreja e eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava, porque eu não me permitia. E quando eu comecei a conviver, a fazer parte, eu comecei a ver que os irmãos eram unidos sim, tinha comunhão sim, mas eu que bloqueei. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E servir umas às outras, né? Que é o que a lição vai estar falando aqui com a gente. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, cuidar é uma expressão de amor. Aí eu coloquei um versículo. Isso daqui depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Para vocês terem todos esses versículos, porque eu me empolguei nos versículos dessa vez, tá? Porque eu falei, não, eu vou buscar dentro da Bíblia, porque só ficar dentro do livro, às vezes fica um negócio meio, né, uma história. Então eu quis trazer dentro da Bíblia. Lá em 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra de verdade, tá? Até a gente estava conversando esses dias, a liderança, e a gente falou exatamente isso. Nós temos que realmente fazer e de verdade. Não adianta porque o livro está falando, né? Não é porque o livro nos diz que a gente tem que despertar, que aí eu vou fazer uma aparência de que eu despertei. Não é porque o livro está dizendo que nós temos que nos unir. João... É que eu virei. 1 João, né? 1 João 3,18. 1 João 3,18. Então, assim, porque o livro está dizendo que nós temos que nos unir, então nós vamos fazer uma aparência de união, né? Porque está dizendo que tem que ter comunhão, então a gente vai fazer uma aparência. Não, tem que ser de verdade, né? Tem que ser algo verdadeiro, senão não adianta. Aí eu coloquei algumas perguntinhas aqui. Se vocês quiserem anotar, senão eu vou mandar lá, mas não é para responder para mim, é para vocês perguntarem para vocês mesmos, tá? Depois você passa para o meu número do grupo. Tá, você me passa o seu número, eu passo para você. Eu sei meu celular, tá carregando, aí você marca no papel. Não, sim, você me passa o número, aí eu mando para você. Porque eu não sei decor, o meu número. Ah, você não sabe de cor, mas como é que eu vou fazer, mulher? Marca no papel. O meu, para você? Isso. Ah, tá bom, entendi. Não tinha captado. Vamos lá. Você já passou por um momento em que precisava ser acolhida? Acho que todas nós, né? Eu passei. Como se sentiu quando alguém demonstrou cuidado por você? Eu tive um momento da minha vida, acho que o pior momento da minha vida, ao qual eu estava me separando do pai da minha filha, eu estava me sentindo a última bolacha do pacote, sabe aquela que você vai pegar, tá toda quebrada, traçalhada, estava me sentindo assim.
E eu tive pessoas por mim, pessoas que estavam jejuando por mim, pessoas que iam lá, vamos tomar um café junta, mas o propósito não era o tomar o café, mas era a comunhão. Nós lembramos de você e viemos trazer aqui um pãozinho, um leitinho para a gente tomar um cafezinho junta. E isso fez toda a diferença na minha vida. Fez com que eu me levantasse, fez com que eu me posicionasse. Eu falei, olha, eu tenho quem cuida, eu tenho quem me ama. Então isso faz muita diferença. Então vocês vão analisar aí na vida de vocês, como que vocês se sentiram quando essas pessoas demonstraram cuidado por vocês. Existe alguém que Deus está colocando em seu coração para cuidar? Às vezes, quando a gente está aqui ouvindo a aula, né? Parece que começam uns nomes lá na nossa cabeça assim, né? Olha, fulana, ciclana, olha, está passando por isso, está vivendo isso. Às vezes é Deus que está mostrando, às vezes não, eu creio que é Deus que está mostrando, né? Quando você está ali naquela situação e aparece um nome na sua mente, é porque Deus está te impulsionando a cuidar dessa pessoa. Então, às vezes, pode ser que você vai perceber aí no decorrer da aula que tem alguém que precisa ser cuidado e que você precisa ser essa pessoa, tá? Então, essas perguntinhas aí, façam para vocês mesmos, tá? Agora nós vamos entrar aí no lambendo uns aos outros. Aí, vamos lá. As leoas, primeiramente, lambem a cabeça e o pescoço umas das outras. Áreas que uma leoa acharia difícil alcançar em seu próprio corpo. Com sua língua e textura áspera, as leoas limpam o sangue e a sujeira enquanto penteiam o pelo de suas companheiras para livrá-la de parasitas, carrapatos. Quando alguma coisa tira o sangue e os nutrientes do seu corpo, essa criatura está lentamente roubando sua vida. Então aqui mostra o quê? Primeiro nós estávamos vendo a parte do cumprimentando, né? Então ali elas se cumprimentavam por um objetivo, por um propósito. Agora o porquê das lambidas, né? A aula não é cumprimentando e lambendo, os dois têm um propósito. O cumprimentar, que a gente viu, e agora a gente vai entrar no porquê das lambidas, tá? Então essas lambidas, elas eram para que elas limpassem áreas que elas mesmas não conseguiam, né? Porque com a língua elas não conseguiam limpar o topo da cabeça. Como que a língua ia chegar no topo da cabeça? Então, para que tivesse essa limpeza, precisavam uma das outras, né? Áreas onde elas não alcançavam, que as outras alcançavam, então uma fazia nas outras. E aí vem falando aqui que tinha, às vezes, né, parasitas, carrapatos, né, que grudavam ali e estava nutrindo, sugando, né, sugando ali, absorvendo, tirando nutrientes dessa pessoa, dessa leoa, né. Então, assim, quem tem cachorro sabe que às vezes quando pega carrapato, isso acaba dando até anemia, umas outras doenças, por quê? Porque está sugando o nutriente do cachorro, né? Aí o cachorro começa a emagrecer, você não começa a não entender o porquê, quando vai ver um carrapato que está lá sugando. Então, assim, imagine nas leoas lá, se não tivesse uma para cuidar das outras, né? Ou os próprios cachorros mesmo, às vezes você vê que eles estão lá em bando, tudo ali deitadinho, aí fica um ali cutucando o outro ali, né? Às vezes está tirando pulga, né? Está tirando alguns parasitas. Então, eles fazem isso, um cuidando dos outros. E a gente é a mesma coisa. Que nem quando eu falei, se eu tenho proximidade, se eu consigo, né, ter espaço para entrar na vida da pessoa, eu consigo mostrar áreas para essas pessoas que está sujo e que ela não está vendo. Que às vezes a gente não está enxergando, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa que para nós é normal. Mas aí uma outra pessoa espiritual que está ali, né, observando, fala, olha, isso daí está afastando a pessoa. Isso daí está levando a pessoa para um caminho sem volta. Isso daí vai fazer com que a pessoa se perca. Não, vou chegar nessa pessoa e vou ajudar ela a sair dessa situação. Isso é o limpar, né? Isso é o se preocupar no cuidado de a pessoa não se perder. Porque quando está falando aqui, ó, quando alguma coisa retira o sangue e os nutrientes do seu corpo, essa criatura está lentamente roubando sua vida. E para nós
como cristão, o que que é esses parasitas? O que que é esse carrapato? É o inimigo das nossas almas, que coloca pessoas para nos sugar, para nos destruir, situações, às vezes doenças da alma, às vezes até física mesmo, para fazer o quê? Com que a gente perca a força, perca a nossa fé, a nossa energia, né? Para que a gente venha se desnutrir espiritualmente, né? Aqui está falando de uma desnutrição física realmente da leoa, mas para nós a gente tem que levar o quê? Para uma desnutrição espiritual. Quando eu sou sugada, né, por situações, por pessoas, por coisas que o inimigo coloca na minha vida, eu fico debilitada espiritualmente, doente espiritualmente. Então isso nos causa o quê? Uma anemia espiritual, né? Então a gente tem que perceber, às vezes eu não estou percebendo, mas a irmã Francisca percebe. Irmã Érica, eu estou vendo isso na sua vida, eu estou vendo que você está enfraquecendo, que você está passando por essa situação por causa dessa situação. Então isso é as lambidas ali que uma dava nas outras para poder limpar, né? Então vamos seguir. Vamos aqui na página 41. Diz assim, ó. Se separarmos esse processo de cuidado, ele é definido primeiramente como limpar. Jesus teve uma espécie de conversa cuidadosa com Pedro. Jesus queria lavar os pés de Pedro. Pedro recusou. Então Jesus deixou claro para Pedro que se ele não permitisse que ele lavasse os seus pés, então Pedro não seria parte no que Jesus estava fazendo. Pedro pensou em excesso, compensou o excesso do seu erro e aceitou a oferta de Jesus de forma radical, convidando para lavar a cabeça aos pés. O nosso incrível Jesus traz as coisas de volta ao ponto. Aí em João 13,10 diz assim: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo. Então, assim, por pertencermos a Jesus, nós estamos limpos. Quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ele nos fez nova criatura, então nós estamos limpos. Porém, no decorrer da nossa caminhada, né, dependendo por onde nós passamos, a gente acaba sujando os nossos pezinhos. Tropeçando. Muitas das vezes a gente chega até a cair, né? Então, assim, na trajetória, hoje a gente usa sapato com meia, né? Calçado fechado, o pé não suja. Mas às vezes se soa, né? Às vezes se soa, vamos supor, um dia de calor, você está de tênis, está de meia, você andou muito, a meia não fica até molhada? Não fica aquele suor na meia? Aí, dependendo da pessoa, tem até o chulé, né? O pé não está sujo de poeira, não está barrento, mas não está fedido? Não precisa ser lavado? Não lava uma semana para ver. Misericórdia. Quem aguenta? Quem já teve aquelas moleca, aquelas sapatilhinhas da moleca, que Senhor da glória, que fedor de chulé que aquilo dá. Você nem tem chulé, mas se você usa aquela bendita, você fica com o chulé. Você lava, não sai o bendito do cheiro, né? Não tá sujo, né? Às vezes você foi ali e voltou, não tá empoeirado, não tá encardido, mas tá fedido, né? Tem que lavar. Então, assim, independente de... Às vezes a gente olha, né, pra nossa trajetória e acha assim, não precisa ser lavado, não precisa ser limpo, que nem Pedro. Imagina que vai limpar os meus pés. O Senhor, né? Eu é que tenho que limpar. Não, Pedro, se você não permitir que eu limpe, você não tem parte comigo. Então, se eu chego na pessoa e falo para a pessoa que algo está de errado, né? Que precisa ser limpo, que precisa ser lavado, não estou fazendo isso para humilhar, para envergonhar, para apontar o erro. Para que a pessoa venha se limpar e continuar sua trajetória.
Porque se não limpar, vai feder. Deus fala que aquele que está limpo se limpe mais. Fala que aquele que está sujo se suja mais, né? A pessoa que não quer ser limpo, então se suje mais. Mas quem está limpo, se mantenha limpo, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. É bom né? dar com dois, porque assim um cai e o outro. Exatamente. Então, assim, são situações que a gente não pode estar negligente, né? Não pode estar disperso. A gente tem que ter esse cuidado. Tem algo tá sujando? Às vezes é uma poeirinha, mas tem que limpar, né? E nem, às vezes, vamos supor, você está conversando com a pessoa está com uma sujeira, assim. Não incomoda? Você não fica doido para ir lá e limpar? Eu fico assim, ó, tipo... Aí eu falo, tem uma sujeirinha aqui, vai lá e limpa. É que nem quando você vê a roupa da pessoa, a pessoa tá com um pelinho ou com cabelo, eu fico coçando para tirar. Se é pessoa que eu tenho intimidade, eu vou e tiro. Mas às vezes não é uma pessoa que eu tenho intimidade, né? Às vezes eu fico tentando tirar assim, se a pessoa perceber. Incomoda. A mesma coisa na vida espiritual. Eu tô vendo a Jamile fazendo alguma coisa. Se eu tenho amor pela vida dela, se eu tenho amor pela alma dela, vai me incomodar. Eu não quero que ela pereça. Então eu vou ter que ter esse cuidado de ir lá e limpar, né? Às vezes a pessoa fala, Deus me livre, vai vir aqui dar uma lambida na minha cara, né? Deixar os germes. Já viu essas leoas pensadas assim? Não, elas são agradecidas. Porque se uma não fizer pelas outras, ela não está em condição de fazer. Não tem como fazer. Então elas querem que isso aconteça. Vamos lá. Jesus lavou os pés dos discípulos e nos encarregou de fazer o mesmo um com os outros. Né? Nada que Jesus fez no decorrer da caminhada dele, que está escrito aqui na Bíblia, é por acaso. Nada que está aqui é simplesmente uma mera história. Tudo que ele fez quando ele estava em terra é exemplo para nós. Principalmente esse negócio do lava-pés aqui. Que ela até vai falar que ela não está incentivando que volte o lava-pés, né? Mas que seja isso simbolicamente espiritual, né? Não que realmente eu lave os pés da Lucimara, mas que eu me preocupe com a limpeza do corpo dela, né? E a gente vai chegar daqui a pouco no santidade e não higiene. Então, não pelo fato de só estar limpo, por higiene, mas pelo cuidado da alma, pelo cuidado do espiritual, e não pelo físico em si, tá? Na verdade, isso é a limpeza, você falou, a limpeza espiritual, é a cura da alma. Que é o que a gente está fazendo. A cura das feridas emocionais, das feridas que a gente carrega dentro da pessoa, né? Exatamente. Isso aí representa, sim, essa limpeza. Exatamente. Mas é bem importante a gente prestar atenção o que representa essa limpeza. Exatamente. Tem pessoas que não conseguem. Gravar o pé uma na outra, né? Você falou e que ele está falando aqui. Ele tá dando um exemplo, né, de limpeza. Que a gente precisa ser limpo. Porque não dá para andar com Cristo, né? Com sujeira. Do mesmo jeito. É tipo, como que eu vou colocar um remédio? Na Bíblia mesmo fala, né? Na roupa, um remédio velho na roupa nova. Exatamente. Tem que ser algo novo. Tem até uma passagem que fala, né, que quando você vai colocar o vinho novo no odre velho, né? Não, tem que ser o vinho novo no odre novo, porque senão contamina, estraga, né? Então não tem como a gente permanecer sujo. Se está em Cristo, tem que ser limpo. E ele fala, quem já está limpo, só precisa limpar os pés, porque está no mundo. Se a gente está no mundo, não tem corrupção, não tem coisas ruins que podem nos contaminar. Hoje você não precisa sair de casa para ser contaminado. Hoje, dentro de casa, você é contaminado pelas redes sociais, né? Depende do que você está assistindo. Às vezes você está lá no YouTube, assistindo uma pregação. De repente, do nada, entra um funk daqueles cavernoso que até te assusta. Você procurou? Não. Mas não entrou ali? Se de repente você fala, nossa, que batida legal, e fica ouvindo, você já está se contaminando, né? Então não precisa sair de casa para se contaminar. Naquela época não, naquela época eles se contaminavam, era saindo mesmo, né? E se tivesse dentro de casa, estava bem cuidada. Eu tô falando para elas, eu estava assistindo um jogo e o homem falou, ai, o Brasil vai perder. Aí eu falei para ele assim, não,
vai ser 1 a 1. Eu falei assim, sem querer. Mas são coisas que às vezes acontecem no nosso decorrer, né? Coisas que a gente não espera, né? Então, assim, você tá lá, tipo, dentro da sua casa e você pode ser contaminado. Às vezes uma mensagem que chega, né? Você tá lá, de repente chega uma mensagem, menina, você viu o que aconteceu? O que a fulana falou? O que a ciclana não sei o quê? Começa a contaminar. Focalizar. Então, assim, não precisa sair de dentro de casa. Hoje em dia está muito fácil a gente se sujar. E a gente nem percebe, quando vê já está corrompido, né? Não sei se com vocês, mas eu gosto de assistir séries, né? Eu gosto de pegar, vou pegar uma série e vou assistir. Só que às vezes se você começa a assistir muito, parece que aquilo fica na sua mente. Eu assisto muito aqueles programas antigos, que de primeiro não tinha celular e era todo bate-papo na janela, lá fora, e agora não. Já está cheia de câmera, né, que fala, né? Então, e aí nisso daí você acaba, tipo assim, parece que processa na sua mente. É um negócio que fica ali com você. Então imagine se você fica conversando o dia inteiro com uma pessoa falando mal da outra. Se você fica o dia inteirinho falando sobre besteira com uma pessoa, o cérebro processa. E aquilo ali começa a virar normal. E quando você vê, você está contaminado, você está sujo. Saiu de casa? Não precisou sair de casa. Né? Então tem poeira no pé? Não, mas a mente. Aí vira aquela bola de neve. A mente está contaminada, né? Vamos seguir aqui, ó. Aqui em Provérbios 30:12, que ela cita aí, está escrito assim, ó. Não pense que você está purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante, nunca pense que é melhor do que os outros. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel. Como os lobos, eles perseguem os pobres e se alimentam deles, os podres, e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas me dá e quero mais. Me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam a nossa vida. A ganância e a autoindulgência são como vampiros, ou seja, suga a nossa energia, a nossa fé, a nossa força. Aí ela vai citar aqui que ela tinha um jovem, né, na igreja dela lá, e que ela percebeu algo de errado e ela começou a ver a necessidade de corrigir, né? Ela não fala o quê, mas ela fala que viu que seria necessário. Só que para que ela pudesse fazer essa correção, ela primeiro precisava ver como que esse jovem enxergava ela. E ela perguntou para ele, né? E ele falou, te vejo como uma líder. Então, no momento em que ele disse que via ela como uma líder, ela viu que ela tinha propriedade para falar na vida dele. Porém, se ele respondesse, vejo você apenas como uma irmã, por exemplo, não daria para ela condições dela estar ali falando com ele, que é o que eu já vim falando. Se a gente tem proximidade, se a pessoa nos vê como alguém que vai somar na vida, a pessoa ela vai aceitar a correção e a pessoa vai melhorar. Agora, se a pessoa nos vê como uma pessoa intrometida, né, que de repente está ali só para saber da vida dela, ou de repente, essa pessoa se acha melhor do que eu, por isso que ela veio falar, não vai aceitar. Então, muitas das vezes, a pessoa não aceita a correção, não é simplesmente só porque ela não aceita, mas às vezes o que a gente reflete. Será que a gente está refletindo como uma pessoa boa, uma pessoa que quer o bem, uma pessoa que vai ajudar essa pessoa, ou está refletindo para essa pessoa uma pessoa que só está ali por curiosidade ou que está querendo matar a fé dela? Então nós temos que também parar para pensar se a gente está sendo essa pessoa. Será que eu estou transmitindo isso? Será que a minha vida passa para ela essa credibilidade? Ou será que eu não estou, né, desacreditada e eu vou, de repente, fazer com que essa pessoa venha se afastar
ao invés dessa pessoa se aproximar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E ela teve todo esse cuidado aqui para falar com essa pessoa. E na sequência ela vai citar também aqui de uma amiga, que era uma pastora, uma pessoa que ela olhava e via que era extraordinária. Era uma pessoa que ia falar sobre a vida dela com cuidado, com amor, assim como a gente viu lá em Paulo. E ela pede para essa amiga, olha, eu estou te convidando a ser para mim como se fosse uma tutora, né? Você cuide da minha vida espiritual. Se você vê alguma coisa de errado, me fala. Se eu estiver fazendo algo que não condiz, me fala. Aí ela fala, porque eu não consigo enxergar de forma alguma que eu já atingi uma estatura de perfeição. Eu não acho que eu estou nesse nível e eu preciso de alguém. Olha a humildade, né? Ela já era uma palestrante conhecida, com livros e tal. Ela poderia se sentir a mais. Poderia se sentir, eu não preciso, né? Sou melhor, sou a tal. Não, ela viu a necessidade de ser cuidada. E a gente precisa disso. Olhar para a nossa vida e ver que nós não somos perfeitas. Que nós temos erros, sim, temos fraquezas, sim, temos falhas, sim, e que nós precisamos ser cuidada. Por isso que eu falei, às vezes a gente olhar quem é a pessoa que vai somar na minha vida e que eu vou poder confiar, que eu vou poder expor, que eu vou poder pedir para cuidar da minha vida. E trazer pessoas desse jeito para a nossa vida, né? Aí, a gente tem tendência de trazer aquilo que nos agrada, né? Aquela pessoa que fala o que eu quero ouvir, aquela pessoa que tem a mesma linguajar, mas às vezes a pessoa que é igual a mim, às vezes está errando, falhando igual eu. Então, às vezes é preciso que você tenha uma pessoa que tenha esse olhar espiritual, esse olhar de cuidado para abrir os seus olhos. Porque se a pessoa está no mesmo caminho que eu, muito difícil essa pessoa vai enxergar. A pessoa está no mesmo caminho que eu, né? Então, muito difícil vai enxergar na minha vida. Então, a gente tem que ter proximidade. Anda com santos, né? Procurar estar com santos, aqueles que é mais crente que você, né? Acredito que a maioria vai lembrar do Éder. Ele sempre falava assim, eu quero andar com quem é melhor que eu, né? Eu quero andar com quem tem algo para somar. Se eu andar com uma pessoa que é mais burrinha que eu, o que eu vou absorver? Né? Então eu quero andar com uma pessoa que é melhor que eu, para eu poder olhar aquela pessoa como referência e eu querer chegar naquilo e ser igual. Agora, se a gente escolhe pessoas menores do que a gente, porque a gente quer ser mais, né? Que topo eu vou chegar? Eu já estou no mais, né? Então, a gente tem que ter pessoas ao nosso redor que some, que incentive, que alavanque, que impulsione, e não pessoas que te põem lá embaixo, que te leva para o buraco, que você já está, tipo, tropeçando, ela põe a perna para você cair de uma vez, né? Então, nós temos que buscar essas pessoas que nos impulsionam a melhorar. Vamos lá. Em João 13, 14 e 17, vai dizer assim, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fizesse, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado mais do que aquele que o enviou. Ora, se saibais essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ou seja, Jesus ele foi para nós ali o exemplo do que fazer, do que seguir. Então nós temos que buscar pessoas que sejam exemplos para nós. Paulo fala assim, ó, imite de mim, que sou santo. Mas primeiramente ele estava imitando quem? Jesus. Então ele tinha Jesus como inspiração. E ele dizia, ó, faça como eu, porque eu estou buscando na onde? Na fonte. Então se a pessoa é fonte de água viva na sua vida, buscar e imitar as coisas boas, ser melhor, ser impulsionado. Agora se a pessoa não é fonte de água viva, põe de lado, né? Ou fonte barrenta, amarga, põe de lado. Buscai fontes de água viva para a nossa vida. Provérbios 30, 12 e 15 diz assim, ó. Há aqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua própria imundícia.
Àqueles que são altivos, são os seus olhos e aos seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Àquele cujo dentes são espadas e cujo queixadas são facas, e consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem suas... Ah, já li isso aqui. É que eu coloquei a versão que está na Bíblia. Há sanguessugas que tem 2 filhas, a saber, dá a 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Então, eu coloquei a versão aqui do Provérbios que ela citou, só que na linguagem normal para a gente ver, porque lá está bem parafraseado, né? Então, vamos lá. O verdadeiro amor não é apenas sentimento, é ação. Cuidamos quando oramos, ouvimos sem julgar, ajudamos quem está necessitado, demonstramos compaixão. Jesus foi o maior exemplo de cuidado. Vamos lá entrar agora na santidade e não higiene. Jesus disse na página 45, no estrofe do Santidade e não higiene, eu peguei só o finalzinho ali, ó. Jesus disse a ele: minha preocupação, entendam, é com santidade e não com higiene. Ou seja, não era simplesmente lavar o que estava por fora, mas sim o que estava dentro, né? A preocupação de Jesus deveria ser a nossa, santidade e não higiene. Alguns cristãos são consumidos pela necessidade de manter uma aparência de santidade, enquanto acusam os outros de serem impuros. Jesus estava falando exatamente sobre este problema quando disse: ai de vós, mestres da lei e fariseu, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas não por dentro. Eles estão sujos e cheios de ganância e cobiça. Ou seja, ali eles pensavam que a aparência era o mais importante, né? Foi como eu falei, a gente tem que ter as nossas atitudes de mudança de verdade, não algo estereótipo, né? Então, assim, a partir de hoje eu vou começar a usar a saia até o pé, a blusa até aqui, larga para não mostrar nada do meu corpo, porque eu sou santa. Meu cabelo eu vou deixar crescer até o máximo que der, onde ele chegar, porque eu sou santa. Vou andar com a Bíblia lá embaixo do braço para mostrar que eu sou crente, porque eu sou santa. Isso é aparência, isso é estereótipo. Às vezes a pessoa tem tudo isso, cabelo no pé, a saia no pé, cabelo lá na bunda, a Bíblia embaixo do braço, mas a língua maior que os dois, né? Então, a questão não é a aparência, a questão é o interior, é atitude, é comportamento, é caráter, né? Às vezes a pessoa tem uma aparência de crente, e você olha assim e fala, nossa, essa é crente, mas a vida lá fora, só Jesus na causa. Quantas pessoas eu já vi, pregadores de nome, né? Uma aparência de crente que, meu Deus do céu, né? Um exemplo, que de repente ali passou um período, começa a vir coisas à tona da vida da pessoa, né? Olha, fulano é isso, fez aquilo outro, né? Por exemplo, aquela Flor de Lis. Eu achava ela um exemplo. Nossa, tinha uma ONG lá de cuidado de crianças, com mais de 700 crianças. Nossa, que trabalho maravilhoso. Achava um negócio incrível, né? A mulher tinha uns louvores espiritual e tal. Olha a situação. Era o quê? Aparência. Mostrar, né? Mostrar, qualquer um mostra. Porque as pessoas vão ver de mim o que eu mostrar, né? Aqui na igreja eu posso ter uma vida, uma aparência que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, essa irmã é muito crente. Aí me encontra lá fora e fala, oxe, mas não é a minha irmã, não. Meu Deus do céu, ela lá é de um jeito, aqui ela é de outro, né? Que vai garantir para a nossa vida? Nada, estamos vivendo uma vida de enganação, uma vida de aparência. Então a gente tem que ter a transformação no nosso interior, no nosso caráter, no nosso comportamento,
na nossa maneira de agir, na nossa maneira de viver, e não só por fora. Porque por fora é fácil, é só eu ir lá fazer uma compra, né? Comprar uns vestidos, comprar né, uns negócios aí e vestir uma aparência de crente. Agora, o difícil é transformar o nosso interior, tá? Então, vamos lá. Eu acho bem interessante essa comparação que Jesus faz com o prato. É exatamente isso. Tipo, vocês estão me vendo aqui, ó, com essa linda maravilhosa. Mas eu acho interessante que Jesus é muito maravilhoso. Né? Porque ele vai direto no ponto. Ele esquadrinha lá dentro. Ele vai direto no ponto. Ele tem o raio-x. Ele vai direto na sujeira do prato. Então, é assim, é exatamente isso que ele olha para nós e vê. Assim, não, você está assim, mas tem alguma coisa errada aí. Aí ele vai lá direto no ponto. No profundo. Aí ele mostra onde você não vê. Ele está falando daqui de dentro. Agora está para fora. Agora não vai seguir. Vai mostrar para nós a sujeira onde a gente não vê. Que é o caso das lambidas das leoas, né? Que chegam em lugares que elas não chegam, não conseguem. Então é isso que ele faz. Ele mostra pra gente aonde nós não vê. Onde a gente não consegue. Aí é onde dói, né? E aí quando você erra, ele vai e te ensina você a consertar. Exatamente, porque ele não quer que ninguém se perca, né? O objetivo de Jesus é que todos se salvem, né? Ele não quer que ninguém se perca. Vamos lá, ó. A confusão acontece quando o nosso foco está em evitar o mal, em vez de fazer o bem. É então que essa está na página 148, tá? Que em nossa vida vazia, corre o risco de ser invadida por intrusos e predadores indesejados. Jesus ia por toda parte fazendo bem e não evitando o mal. O oposto do pecado é a virtude. O mal é vencido com o bem. O mal não é desalojado por regras ou por nós escondermos dele. Sim, precisamos ter limite e usar a sabedoria. Sim, não devemos participar do mal, mas será que estamos esfregando o que não precisa ser removido? Não devemos tentar lavar a nós e aos outros para livrar-nos e a eles das coisas erradas. Ou seja, aqui está falando o quê? Que a gente não tem que fugir, né? Paulo não fala lá? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, quando eu menos vejo, já estou fazendo. Né? Então, a gente não tem que fugir do mal, a gente tem que fazer o bem, tem que fazer o que é certo. Não tem que estar se preocupando. Tem pessoa que está mais preocupada com o erro dos outros do que em fazer o bem. Né? Então, às vezes eu olho para a vida da Francisca, eu vejo todos os erros dela. Olho para a Jamila e vejo todos os erros dela. Vejo erro de todo mundo. Nossa, erro para tudo quanto é canto. Mas eu acabo não olhando para mim. Isso é a hipocrisia. Isso eram os fariseus. Estavam lá nas suas vestes, né, bonitas, perfeitas, de sacerdotes e tal, com uma aparência, uma arrogância, julgando todo mundo, mas eles mesmos não praticavam o que eles falavam. Quantas pessoas hoje estão pregando, estão ensinando, estão em evidência, falando de algo que não vive? Então a gente não tem que ficar fugindo, né, da aparência do mal, e sim praticando o que é certo, praticando o que é correto, fazendo bem, não tem que ficar com medo. Porque eu acho assim, a pessoa que tem muito medo de errar é porque lá dentro já tem aquela vontadezinha, sabe? Não está totalmente liberto, tem ali alguma coisinha, aí a pessoa tem tanto medo de cair naquele erro, que ao invés dela procurar fazer o bem, ela fica só se precavendo contra o mal. Ai, não posso pecar, não posso pecar. Mas lá dentro está morrendo de vontade de pecar. Né? E as pessoas assim, tá na igreja porque não tem coragem de sair, assumir que está no mundo. Então eu vou para a igreja para ver se eu consigo não escancarar quem realmente eu sou. É melhor que vá. Melhor que mostre quem é, que fique lá no mundo, do que ficar na igreja com aparência. Né? Eu tenho aparência de crente, mas lá fora só Jesus na causa.
Lá fora eu estou denegrindo a imagem dos cristãos, tá? Vamos lá. É notável que Jesus tenha feito esse comunicado a uma pessoa, aqui a gente já entrou no cuidado por excelência, tá? Ato de cuidar por excelência, do 146 para frente, tá? É notável que Jesus tenha feito esse comunicado a uma pessoa que não havia sido convidada para a festa, porque por diferentemente de Simão, ela saudou e lavou os pés de Jesus. Simão se posicionou alto demais para se humilhar diante de Jesus, mas não aquela mulher. O perdão de pecados estava disponível para Simão. Eu vou até aí para a gente depois eu sigo. Jesus, ali naquela situação da mulher que quebra o vaso de alabastro, todo mundo conhece essa passagem, né? Porque aqui eles entram na história e vem relatando bastante, então eu já dei uma estendida mais para frente. Então, ali a mulher entra, tem um ato de adoração com Jesus, quebra ali o vaso, né, unge os pés de Jesus, e ele estava na casa de Simão. Simão fez um jantar para Jesus, né? Olha só que notável, né? Não é notável fazer um jantar para Jesus? Estavam ali os amigos de Jesus e tal, os discípulos, né? Só que quando Jesus chega, ele não sauda com o ósculo santo, que é o que a gente falou lá sobre o cumprimento, né? Não saudou ele, não derramou óleo na cabeça, não deu água para lavar os pés, que era o costume deles. Quando isso acontecia, era como se estivesse falando para os irmãos, para a pessoa, para o visitante, que ele não era importante. Porque isso era um ato de cuidado com o visitante, mostrando a importância que o visitante tinha. Então ali ele não fez nada disso. Só que quando chega essa mulher, e essa mulher tem esse ato com Jesus, o que eles fazem? Critica. Aí ele fala, se ele soubesse quem é essa mulher, ele saberia que é uma pecadora. Né? É o que muitas das vezes a gente acaba fazendo. A pessoa está na igreja, a gente sabe da vida dela, de repente tem erros, tem alguns pontos a ser corrigido, e a gente acha que essa pessoa não é digna de um agir de Deus, de uma bênção do Senhor. Às vezes a pessoa consegue um milagre e a gente fala, será que foi Deus mesmo? A pessoa é uma pecadora, a pessoa não tem vida no altar, a pessoa não merece, mas Deus, como a irmã falou, ele esquadrinha o coração. A gente olha a aparência, a gente olha o que está fora, mas Deus esquadrinha o coração. E aquela mulher teve um ato de adoração tão extraordinária que Jesus mesmo fala, por todo lugar vai ser contada a sua história. E a gente não está falando dela hoje? Olha o ato que ela teve, mas aos olhos dos homens, ela era uma pecadora, ela não merecia, né? Simão, ele se colocou numa posição muito alta, né? Eu sou um senhor da lei, sei lá eu, que eu acabei não vendo direitinho o que ele é. Mas ele se colocou numa posição de muito perto daquela mulher pecadora. E ele achava que ele não precisava ser cuidado, não precisava ser lavado, não precisava de transformação, ele já estava numa posição excelente. Só que as atitudes que ele teve, olha as atitudes que ele demonstrou para Jesus. E aquela mulher, no seu ato, né, desastroso, como fala aqui, né, num ato desastroso, ela teve ali com Jesus um ato de adoração tremenda, um ato de adoração perfeita. Então a gente não tem que se importar em ser algo de aparência, mas de verdade, né? Então assim, vem falando aqui depois nessa parte do lugar de honra, que muitas das vezes eles olham, né, para as mulheres e vem assim, ela não merece porque o pecado dela é muito grande, né? Ah, porque a Eva pecou mais do que Adão, ela vem colocando aqui a posição, né? E muitas das vezes desvalorizam as pessoas pela sua aparência de pecado. Mas Deus, ele veio para todos. Deus, ele chama todos. Tinha salvação, como eu coloquei aqui, ó. O perdão de pecados estava disponível para Simão? Sim, para ele, para todos que estavam naquela casa e para todos que hoje, se quiser, está disponível. Mas precisa ter atitude de verdade diante de Deus. Atitude de eu quero de verdade.
Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente batiza, a gente congrega, faz parte do departamento, está há anos na igreja, mas não teve transformação, não teve mudança de vida, não teve essa limpeza. Deus fala que muitos são chamados e poucos. Poucos escolhidos. Por quê? Porque são poucos os que realmente se colocam nessa posição de ser transformados e ser limpos verdadeiramente, né, internamente. Porque muitas das vezes é só aparência, é só o costume, é a rotina do dia a dia de estar na igreja, mas e a transformação verdadeira, né? Então nós temos que ter esse cuidado de olhar para as pessoas e ter essa percepção. Será que essa pessoa não está na igreja só por costume, rotineiramente? Será que ela não precisa realmente de uma transformação? Será que essa pessoa não precisa ter um encontro verdadeiro? E a gente tem que fazer a pessoa se aproximar de Jesus de uma forma verdadeira para que ela seja realmente limpa, realmente transformada. Porque senão vai viver para o resto da vida dentro da igreja, vai morrer ou Jesus vai voltar e essa pessoa não vai para o céu. Aí Jesus vai chegar e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas não ficou a vida toda dentro da igreja? Não estava lá com aparência? Não estava lá com cara de crente? Mas e o estereótipo? Sepulcro gaiado? O manancial de água viva? A gente tem que ver isso. Nós estamos sendo sepulcro gaiado, o manancial de água viva, né? Então, quando eu falo aqui dessa limpeza, é para que a gente venha realmente ser transformado, para que a gente possa transformar pessoas. Porque se a pessoa olha para a minha vida e não vê nada, a pessoa não vai querer, vai falar: mas não conseguiu nem para ela, o que ela está lá ensinando? Não teve transformação de vida, não mudou, eu vejo coisas terríveis na vida dela e quer me impor, quer que eu mude. Como que quer que eu mude se ela não mudou? Então nós, né, eu não digo só eu, Joilma e Maria Alice que estamos na frente, mas nós mulheres temos que ter essa vida com Deus de tal forma que as pessoas desejem Jesus pelo que atrai na nossa vida, pelas nossas atitudes e não pela nossa aparência, tá? Ó, lá em 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, ó: por isso animem-se e edifiquem uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Coloquei aqui, ó. Exemplo da leoa nos mostra que agregamos valor quando cuidamos um dos outros. Nesse reconhecimento, mostramos honra, humildade, respeito. Nosso cumprimento deveria dizer: eu conheço você, eu valorizo você. Deixe-me ajudar a lavar isso. A leoa desperta não compete, ela fortalece. O reino de Deus cresce quando mulheres se levantam para encorajar outras mulheres. Aí eu fiz aqui um desafio, depois eu vou mandar lá. Nessa semana, vocês têm alguns desafiozinhos para fazer. Vocês não, nós, né? Eu também estou inclusa. Orar por uma mulher que no meio desse estudo você percebeu que de repente precisa interceder por ela, tá? Então orar por essa mulher, pega um nome lá, não digo nem entre nós, às vezes mulher que nem tá vindo, uma mulher que de repente sua vizinha, família, né? Alguém que Deus colocar no coração, orar por essa mulher, enviar uma mensagem de encorajamento. Se ela vai responder, se ela vai gostar, se ela vai querer, não importa. Enviar essa mensagem de encorajamento, convidar para o culto, se ela vai aceitar, se ela vai querer, não sei. Convidar para o culto e demonstre cuidado de uma forma prática. Sei lá, compra um bolo, vai lá tomar um café, compra um presentinho, um mimo. Ai, lembrei de você, achei sua cara. Algo nesse sentido, Deus ele vai impulsionar vocês, tá? Aí agora eu quero fazer, é jogo rápido, tá? Se todo mundo for objetivo, não vai tomar tempo. É que essa lição ela acabou sendo muito extensa, muito grande.
É muito conteúdo. Tem umas que a gente consegue enxugar bastante, né? Mas tem umas que tem muita coisa importante. Essa lição é muito maravilhosa. Essa foi no fundo do âmago. Tem caneta? Caneta. Tem caneta? Tem caneta? Tem. O que vocês vão colocar aí? Vou falar para vocês. Primeiro vocês vão colocar o nome de vocês, somente. Colocarei meu nome. Em cima, assim, tá? Não toma espaço todo, não. Aí dobra aqui assim, ó. Ou não? Só o nome primeiro. Não tem outra Luciana aqui. Tá bom. Francisca tem 2, coloca Fran 1, Fran 2. Dobra assim bonitinho, coloca aqui em cima da mesa. Pode ser o meu nome, meu filho também? Não, só seu nome, só seu nome. Eu coloquei Francisca Rocha. Tá bom. Tá? Põe aqui em cima da mesa. Coloca aqui, vamos ver. Ó. Foi já o seu aqui? Foi todo mundo? Todo mundo pôs? Falta a Francisca 2. Só o nome, só o nome. Só dobra no meio, 2 vezes, como você achar melhor. Ah, Jeová. Pega ela, gente. Pode ir. Ó, tá tudo embaralhadinho. Agora vocês vão pegar o papel aleatoriamente. Pega um cada uma. Se sair você mesmo, troca. Tá? Deixa eu ver se é eu mesma. Não. Pode pegar aí, moleque. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão levar para casa. E esse nome que saiu aí, vocês vão escrever uma frase, um poema, sei lá algo de incentivo, de impulsionamento. Deus vai te direcionar a falar palavras que façam com que essa mulher venha, ó, se despertar. E aí vocês vão entregar no culto hoje à noite, na quinta-feira, no domingo, Deus vai preparar, tá? Ou então, sei lá, vou comprar um bolo e vou na casa da irmã, né? Deus vai impulsionar o que vocês vão fazer. E escrever algo que impulsione essas pessoas a se levantarem, a se motivarem e a crescer, tá? Então esse é a nossa dinâmica e o nosso desafio dessa semana, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês lá, para vocês terem os versículos, tudo. Mas por hoje é isso. Espero que não tenha ficado nenhum ponto sem explicação, que vocês não tenham entendido. Se ficou, manda mensagem lá para nós, no privado, pergunta. Não fica com dúvida, tá? Deixa eu só desligar aqui para nós finalizar.